Olá, povo abençoado, boa noite. Então, vamos fazer nossa lição bíblica? Vamos ler a Bíblia junto comigo? Então, eu estou em Êxodo 9, a quinta praga. Depois o Senhor disse a Moisés: Vai ao faraó e diz-lhe assim: Diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-lo ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que estás no campo, sobre os cavalos e sobre os jumentos, sobre os camelos e sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilências gravíssimas. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que não morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor estas coisas na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó mandou verificar e viu que o gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração do Faraó se agravou e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor: Moisés e Arão, tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés espalhe-se para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante do Faraó. E então Moisés a espalhou para o céu e tornou-se em sarna, que arrebentava uma úlceras nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. As advertências de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante do Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu e em toda a terra. Porque agora tenho estendido minhas mãos para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, para que sejas destruídos da terra. Mas deverás para isto te mantive, para mostrar o meu poder a ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo, para não os deixar ir? A sétima praga. E eis que amanhã por este tempo farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temiam a palavra do Senhor, fez com os seus servos e o seu gado se abrigassem nas casas. Mas aqueles que não tinham considerado a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, também fogo corria pela terra.
E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhe: Esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nessa saraiva, nem saraiva. Então eu vos deixareis ir e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés, saindo da cidade, estendereis minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e o cevada foram feridos, porque o cevada já estava no espinga, e o linho na haste. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e então estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais, endureceu seu coração e ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. A ameaça de Deus. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que conte aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. E assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Até quando recusarás e humilharás-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trareis amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra, pois eles comerão o restante que escapou e o que vos ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas e as casas de teus servos e a casa de todo egípcio, quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que se acharam na terra, até o dia de hoje. E virando-se, saiu da presença do Faraó. E os servos de Faraó disseram: Até quando este homem nos há de armar ciladas? Deixa aí os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não percebestes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez ao Faraó, e ele disse-lhe: Ide servir ao Senhor vosso Deus, quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com nossos jovens, com nossos velhos, com nossos filhos, com nossas filhas, com nossas ovelhas e com nossos bois. Havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então ele lhe disse: Que o Senhor seja convosco, como eu vos deixeis ir, e vós e vossos filhos, vede que estáis mal intencionados. Não será assim. Agora ide vós, os homens, o servir ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E expulsaram-se da presença de Faraó.
A oitava praga. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, comam toda a erva da terra, tudo que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. Então aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que antes destes nunca houve, tantos nem depois deles haverá, porque cobriram a face de toda a terra, modo que a terra escureceu, assim comeram toda a erva da terra, todo o fruto das árvores que sobrara da saraiva, e não ficando verde algumas árvores, nem na erva do campo, e em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou e chamou Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado, somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e lançou no mar vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. A nona praga. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, pois virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide servir ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas, vossas vacas, e vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios de holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daqueles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. E o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: retira-te de mim, guarda-te, que não mais vejo o meu rosto, porque no dia em que vieres o meu rosto morrerás. E disse Moisés: bem dizestes, eu nunca mais verei o teu rosto. Deus anuncia a morte dos primogênitos. Por enquanto, agora eu termino por aqui, que já vai começar o 11. Senhor Deus, Pai amado, misericordioso, obrigada por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, Senhor. Obrigada pela minha família, pelos meus filhos, por tudo, ó Pai, pelo meu alimento, pela minha casa, ó Deus. Obrigada, Senhor. E peço perdão pelos meus pecados, ó Deus. Ajude-me, meu Pai, a servir a Ti. Usa-me como instrumento de Tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa agir na minha vida, ó Deus. Que o Senhor possa estar em cada casa, em cada leito, meu Pai. Que as pessoas estejam precisando do Senhor, ó Deus. De cura espiritual, ó Pai. Não só de cura física, ó Deus. Tenha misericórdia do seu povo, Senhor. Tenha misericórdia do seu povo, ó Pai amado. Eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor possa estar com as famílias que perderam seus entes queridos, ó Pai, consolando o coração dessas famílias, ó Deus. Ó Deus, Pai amado, misericordioso, ó Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Me dê uma noite abençoada, Senhor. Proteja a minha casa, meu Pai. Proteja a casa, meu Pai, de cada pessoa, meu Deus, que está vendo esses vídeos, que está inscrito no meu canal, Senhor. Cuide dos meus vizinhos, ó Deus. Usa-me como instrumento de Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, me dê discernimento, me dê compreensão, me dê paciência, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor.
Um beijo para vocês. Se inscreva no canal, dê like, deixe seu comentário. Vamos ler a Bíblia junto. Fique com Deus.